Bom dia a todos e a todas. Em nome de Dom Orani Tempesta, do meu querido ministro Reis Veloso, Guilherme BNDES e das lideranças comunitárias aqui presentes, eu queria agradecer a presença de vocês e a oportunidade da gente estar aqui reunido. Eu cumprimentar também o ministro, mais uma vez, ministro, o Jubileu de Prata. Isso é um feito nesse país que tem só políticas de governo, não tem política de Estado. Então, o fato de estar hoje completando 25 anos do Fórum é um feito extraordinário. E dessa forma plural, democrática, que nos agraça a todos e promove a cidadania. Então, muito obrigada, ministro, por essa oportunidade. Essas duas publicações, na realidade, elas foram feitas a várias mãos, são resultado principalmente desse último ano de trabalho. Eu queria enaltecer as capas. Léo Lima, da comunidade do Jacarezinho, está na minha frente aqui. Léo, muito obrigada pelas capas. As capas são de Léo Lima. Isso já dá uma ideia do quão talentosa a comunidade é, de quão diferente ela é dessa história de território da violência, do território da potência. Vamos trabalhar com o território da potência e vamos fazer uma reflexão. Pode passar. Uma reflexão do Galeano, que eu gosto muito. De nossos medos nascem as nossas coragens e nas nossas dúvidas vivem as nossas certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outras razões. Viva a utopia! Vivamos a utopia e acreditemos que é possível um Brasil diferente. Antecedentes. E é com muito orgulho que eu menciono a participação aqui do Itamar Silva, do IBASE. Eu acho que Itamar e Rossino iniciaram esse processo todo em 2010, quando fizeram aquela publicação do Projeto de Integração Social de Comunidades, elaborado por lideranças comunitárias, algumas aqui presentes, e o Projeto de Integração Social da Comunidade Jacarezinho, que o Rumba Gabriel, presidente da Associação de Moradores Jacarezinho, fez. Nessa ocasião, essas lideranças procuraram o BNDES com suas demandas específicas, e eram 9 lideranças, a 10ª foi o Rumba Gabriel, que chegou depois, mas chegou junto, e apresentaram um elenco de propostas, de demandas, em função das quais as comunidades se sentiriam privilegiadas nos seus direitos básicos de cidadania, para iniciar um processo de diálogo com o governo. E em 2011, em setembro de 2011, o ministro Reis Veloso me procurou, eu procurei Itamar, e procurei um colega Paulo Magalhães, que também é grande especialista em favela e companheiro na luta, para a gente junto pensar num plano de como a gente transformar aquelas demandas apresentadas em 2010 em projetos mais concretos, a partir de coletivos de confiança, ou seja, de lideranças que já vinham trabalhando com o Fórum e frequentando as reuniões do Fórum. E em 2011 nós lançamos, Paulo e eu, Itamar já estava muito envolvido com os problemas do IBASE, o livro As Bases Preliminares. Aí a trajetória específica do que está acontecendo hoje, das publicações que estão sendo lançadas hoje. Em maio de 2012, nós lançamos o livro Favela como Oportunidade. Nesse livro, a gente elencou, a gente fez um diagnóstico dessas comunidades bastante preliminar, de 5 comunidades, a gente não teve condições de trabalhar com as 10. Isso foi, a gente começou esse trabalho no final de 2011, para apresentá-lo em 2012, em maio, no Fórum Nacional. A gente fez um diagnóstico. O grande diferencial desse diagnóstico foi a comunidade se apresentar por ela mesma. A gente escutar a comunidade e ela se apresentar tal qual ela se vê. A palavra das lideranças, as lideranças se colocarem, e as propostas serem construídas a partir do conhecimento e da vivência que essas lideranças têm dos seus territórios. Elas têm uma vivência acumulada, têm projetos específicos e têm demandas muito claras e específicas e sabem qual é o melhor caminho para o desenvolvimento do território. Então, a gente procurou construir, de forma bastante preliminar, algumas propostas que foram apresentadas no Favela com Oportunidade 1, em maio de 2012.
A partir daí, nós ficamos com a seguinte questão, ministro e eu. Principalmente o ministro. Eu disse, ministro, agora, as propostas estão aí. Como é que a gente faz para executar essas propostas? Mais uma vez, as lideranças estão nos dando um voto de confiança. Estão acreditando que é possível fazer alguma coisa. O que a gente faz agora? Ele disse, olha, Marília, o Luciano Coutinho, o BNDES, tem um interesse muito particular em fazer a coisa acontecer. Eu acho que as palavras do Guilherme soaram como música para ouvidos de nós todos, muito em cima do que eu estou colocando. Vamos tentar conversar com o Luciano Coutinho e fazer uma apresentação lá, se ele achar por bem, para a diretoria do BNDES. Isso foi feito. Isso logo depois isso foi um pouco antes de setembro, né, Cláudio? Nós fizemos uma apresentação para toda a diretoria do Favela com Oportunidade 1, para a diretoria do BNDES, e o BNDES se envolveu de uma forma assim, absolutamente satisfatória, desejada, para a gente levar adiante essas propostas. E nós chegamos juntos à conclusão que nós tínhamos que formar um colegiado, que a gente tinha que conversar e abrir o diálogo com as instituições que estão nesses territórios. E aí nós não estamos falando de território com o PP e sem o PP, não era essa a questão, não foi esse o critério. O critério eram as instituições que procuraram o fórum, ou seja, não teve um critério, foi aleatório. Então a gente, nessa época, Manguinhos e Jacarezinho não tinham o PP, por exemplo. Então nós fomos conversar com os atores que estavam presentes nesses territórios, sobretudo com o PAC, com o Instituto Pereira Passos, em função da UPP Social, com a Secretaria Social de Assistência Social e Direitos Humanos. Secretário Zaqueu, obrigada pela sua presença aqui. Com a Fiocruz, pela presença importante que a Fiocruz tem em Manguinhos, com o Banco da Providência, em função da importância do Banco da Providência e da Arquidiocese, em termos mais gerais, com as pastorais, com a Firjan, com o trabalho que a Firjan já vem executando, a FAFERJ, por tudo que a FAFERJ significa, e, sobretudo, e mais que tudo, as lideranças e os grupos comunitários. Nós aí formamos um colegiado. E esse colegiado adotou uma máxima, tão logo quanto formado, qual seja, o respeito que constrói confiança começa com o pressuposto de igualdade. Todas as partes trazem algo valioso para a relação e merecem ser escutadas. Então, esse é o pressuposto básico. Vamos trabalhar com o pressuposto da igualdade. Já pensando nisso, em setembro de 2012, na sessão extraordinária do Fórum, nós lançamos um livro, Nem um Dia Se Passa Sem Notícias Suas, ou Favela como Oportunidades 2. O que foi esse livro? Esse livro já foi as instituições que estavam fazendo parte do colegiado, dizendo o que elas estavam fazendo em cada um daqueles territórios, dos 5 anteriormente elencados, que foram Cantagalo, Pavãozinho, Borel, Rocinha e Manguinhos. Foram os 5 que a gente iniciou o trabalho. Então, elas já estavam se colocando com relação ao que elas já vinham fazendo nesses territórios. Paralelo à colocação delas, as lideranças em separado, as lideranças de cada um desses territórios se colocaram também. O que está sendo deixado de fazer? Então, as instituições colocaram o que elas estão fazendo e as lideranças o que está sendo deixado de fazer, o que poderia ser feito. Então, essa foi a publicação de setembro. Isso foi muito instigante, porque isso nos motivou a acirrar o colegiado e provocar discussões mais substantivas e mais sistemáticas, que são feitas no BNDES, com a participação ativa do BNDES. Guilherme, muito obrigada por estar cedendo espaço. Teu pessoal tem sido assim, excelente. E a gente tem discutido nesse colegiado como que a gente vai implementar as propostas que estão sendo colocadas e, de alguma forma, equacionar nossas diferenças e buscar um caminho junto. Aí, pressupostos fundamentais que a gente adotou, além daquela máxima da igualdade, pressuposto fundamental para o colegiado. Todos têm muito que apreender no sentido de apreensão e trocar entre si a verdade relativa. Cada um depende de como é que você mira, onde está teu foco, a verdade ela aparece de formas diferenciadas. O respeito e o diálogo são instrumentos para a transformação social. As favelas são territórios de potência, fazem parte da cidade, ajudando na sua significação. O que seria da cidade do Rio de Janeiro sem as suas favelas? Ou seja, elas têm um valor intangível, um valor simbólico, de difícil mensuração.
Portanto, se hoje elas estão integradas à cidade, elas estão integradas de forma perversa, subordinada, mas não se discute o valor intangível que está embutido nessas favelas. O reconhecimento do protagonismo de atores locais com relação ao desenvolvimento do território. A aposta na negociação de conflitos, no amadurecimento, na organização e autonomia dos envolvidos. Isso porque nós formamos um bloco bastante heterogêneo entre nós. Não somos um bloco homogêneo. E temos claro isso. E a gente está trabalhando a partir e acima das nossas diferenças, buscando construir consenso sempre que possível e necessário. Falas recorrentes dos moradores, e essas falas são muito importantes, gente, porque essas falas têm norteado, elas estão presentes no colegiado, são tocadas, são reproduzidas, já foram colocadas em setembro, são colocadas agora um pouco de forma diferenciada, porque a gente cresceu como grupo. Uma fala importante, esses moradores, eles se sentem desrespeitados. Eles dizem ser tratados como curral eleitoral, em função de interesses político-partidários. Eles se sentem iscas fáceis para N projetos e iniciativas pontuais e ou inconclusos, cujo montante do gasto e prestação de contas, em geral, não tem acesso, o que prejudica de sobremaneira o controle social. Eles reclamam da superposição das ações, da falta de informações e esclarecimentos em relação às mesmas, insistindo na sua participação não de caráter consultivo, mas de caráter deliberativo, em processos de tomada de decisão afim. Menciona a importância de se organizar entre si para reivindicar direitos de forma conjunta. Na realidade, os deveres têm vindo primeiro nessas comunidades, em processo de formalização. E aí dois exemplos importantes aí, a rede de entidades do Borel, a Mônica está aqui representando, a rede de entidades Sara também está aí. Outro exemplo importante, o Comitê de Desenvolvimento da Serra da Misericórdia, está aí a Lambrum representando, que já existe uma organização nesse sentido. São protagonistas com relação à história e ao desenvolvimento de seus territórios, cuja memória fazem questão de resgatar e valorizar, denunciando a remoção branca. A remoção branca devido à especulação imobiliária, à falta de regularização fundiária, e aí o importante trabalho que o ITERJ, que agora está chegando ao colegiado, vem fazendo, o Instituto de Terras do Estado vem fazendo, junto ao PAC. O PAC também tem feito um trabalho importante de regularização fundiária. A Fundação Bento Rubião é pioneira nesse sentido, com o Martim está aqui representando na Rocinha, tem uma luta nesse sentido. A gente só fala de cidadania com regularização fundiária, e a remoção branca, a regularização fundiária caminha contra a remoção branca. Estou vendo o Ricardo, que está muito preocupado com o Laboriô e com a remoção branca no Laboriô, Ricardo. Acreditam que projetos sociais devem ter como foco prioritário, além do saneamento básico e saúde, que devem ser percebidos na sua inter-relação, a educação. E mais do que isso, afirmam que estes devem estar pautados por políticas públicas estruturantes. Na realidade, isso é uma fala que se repete, não é só sua, é uma fala que a gente escuta nas outras comunidades. A gente não quer uma ação pontual, a gente quer pensar numa política de educação para o território, uma política de saúde, uma política de habitação, e não em ações pontuais superpostas, desarticuladas. Insistem na necessidade de articulação entre instituições que atuam no território e dessas com a comunidade. Então, isso a gente sabe, é notório, isso faz parte da cultura do país, ações desarticuladas, superpostas, e que não conversam entre si, e que a comunidade é alijada, inclusive, dos processos. Bom, então, ministro, com relação aos livros, esse é o livro Favela como Oportunidade 3, sendo que o ano passado, Favela como Oportunidade 1, Favela como Oportunidade 2, que nem um dia se passa sem notícias suas. O Favela como Oportunidade 3 já é mostrando, de certa forma, e eu não acredito muito na palavra progresso, mas a dialética, como é que de forma dialética a gente vem construindo a nossa relação. Aqui se trata de colocar, primeiro, a devolutiva das instituições que conformam o colegiado com relação ao que está colocado no Favela como Oportunidade 1, naquelas propostas que a gente elencou de forma bastante embrionária, mas aqui cada uma das propostas de cada território é analisada e o poder público diz o que ele está fazendo. E, diferente do que foi feito no Favela como Oportunidade 2, onde as falas foram apresentadas de forma separada da comunidade e das instituições do colegiado, o que acontece aqui é que a comunidade teve a oportunidade de fazer a réplica. Ela recebeu antes o documento da devolutiva e replicou, disse, não é bem assim.
Eu vou dar um exemplo, que eu não sei nem se está correto. A saúde da família está universalizada na Rocinha. Talvez não seja bem assim do ponto de vista dos moradores da Rocinha. Então, são questões que estão colocadas aqui numa crítica bastante construtiva. Então, aqui nós temos as devolutivas e as réplicas, que eu percebo, ministro, como já a gente está no processo que a gente está de amadurecimento enquanto colegiado, enquanto país, amadurecimento para a cidadania. Está sendo feita uma crítica construtiva, vamos falar junto na construção de uma cidade inclusiva. Então, esse é o primeiro livro. A base desse livro foram os diagnósticos e as propostas apresentadas na novela como oportunidade 1. Aí eu queria fazer um agradecimento público a Eduarda Larroque, ao Instituto Pereira Passos, secretário, porque foi uma contribuição fundamental. Foi o pessoal do Instituto Pereira Passos que fez todo o trabalho. Thaís Borges está aqui. Thaís, muito obrigada. Foi o pessoal que... foi o pessoal que fez esse trabalho de devolutiva, de conversar com todas as instituições que conformam o colegiado, com relação a cada uma das propostas e tentar identificar. Isso é muito difícil, gente, porque às vezes é segredo de Estado, no próprio poder público e nas fundações, o que está sendo feito em campo, não há essa troca, e aí foi muito difícil abrir esse diálogo com o poder público. Eu quero saber o que você está fazendo, secretaria, em tal, e isso foi muito difícil, foi um trabalho árduo, e o que a gente conseguiu está aqui. Eu acredito que não esgota o tema, mas está aqui colocado, é a devolutiva. E as comunidades tiveram acesso a esse documento e replicaram. Isso está colocado como está sendo feito, mas na prática não é bem assim. A prática está um pouco distanciada do que está colocado nos relatórios. Então, assim, isso é uma crítica bastante construtiva. Eu queria agradecer também ao pessoal da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, teve um papel fundamental aqui para essa publicação. Ao pessoal do PAC Social, também trabalhou muito para essas devolutivas e para essas réplicas, a Fundação Oswaldo Cruz, especificamente por caso de Manguinhos, a FAFERJ, que participou das reuniões, e as lideranças comunitárias, que nos ajudaram a construir esse material, ainda que tivessem muitas críticas. Ainda que as críticas todas tivessem... Não está tudo colocado. Eu disse, bom, a gente vai fazer o que for possível. A organização, então, foi do Instituto Pereira Passos, as contribuições foram da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, mais uma vez obrigada, secretário Zaqueu, ao PAC Social, a Fiocruz, a FAFERJ, moradores e lideranças comunitárias, sobretudo e principalmente. Os desdobramentos com relação a essa publicação, o que a gente espera dela, depende da proatividade dos atores envolvidos. Isso depende da comunidade se apropriar, isso é um instrumento. Assim como Favela de Oportunidade 1, assim como Favela de Oportunidade 2, o Favela de Oportunidade 3 é mais uma arma na advocacy, é mais uma arma para a advocacy de vocês. Agora, o desdobramento vai ficar muito em função da proatividade e também do poder público e das fundações do colegiado de se articularem entre si. Aí eu acho que o trabalho do Fórum, ministro, está cumprido, a gente fez um trabalho, está aqui colocado, está registrado. Como é que vai se desdobrar isso? Depende da organização política, depende do poder de barganha, depende da negociação, depende da proatividade. Essa é a primeira publicação. Com relação à segunda publicação, Favela como Oportunidade 4, foi muito no sentido de dar continuidade ao exercício anterior, porque a gente acredita que esse é um projeto inovador, de tentativa de abrir o diálogo. A gente expandiu para o complexo do Jacarezinho e para o complexo do Alemão o trabalho que a gente vinha sendo realizado. E nas mesmas bases do Favela como Oportunidade 1. A elaboração foi do Faro Nacional, em parceria com a Ação Comunitária do Brasil, que é uma ONG, e tivemos contribuições efetivas do Instituto Pereira Passos, mais uma vez do PAC Social e do PAC, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, do Instituto Raízes em Movimento, Complexo Alemão, que o Alan Brum é o diretor-presidente, moradores e lideranças comunitárias, destacando o Rumba Gabriel, presidente da Associação de Moradores do Jacarezinho. O sumário, quer dizer, a estrutura do livro é a mesma do Favela como Oportunidade 1, diagnóstico, incluindo a comunidade por ela mesma, a palavra de moradores e propostas de inclusão social e econômica. Eu queria agradecer aí também, eu já mencionei o Léo Lima, a Ana Paula Degani, da Ação Comunitária, que me ajudou bastante nesse trabalho de campo. Queria agradecer
o Brunitan e Ricardo Gama, do PAC, que nos ajudaram. O Brunitan é fotógrafo do Complexo Alemão, que nos ajudaram bastante. E uma coisa impressionante, eu vou falar agora do Jacarezinho. O Jacarezinho, depois o Ruma, pelo amor de Deus, me corrige. O Jacarezinho, conhecido como o território da violência, o lugar de maior número de usuários de crack da cidade do Rio de Janeiro, um território perigoso. A gente chegou lá e viu um Jacarezinho totalmente diferente. A gente foi resgatar o histórico do Jacarezinho. O Jacarezinho tem uma história extraordinária. Uma história de luta, de conquista comunitária, uma história de orgulho, onde a igreja, Dona Ani, tem um papel fundamental, um papel muito importante, Dom Mônaco, né? Padre Nelson Del Mônaco, exatamente, tem um papel fundamental, onde lá nasceu o Grupo Amarelo, e nasceu o Grupo Amarelo porque o Padre Nelson tinha medo de comunista, então ele pediu que fosse o nome Amarelo. O Grupo Amarelo é um grupo de ativistas políticos. Então, o Jacarezinho tem uma história, um passado, e tem uma vida comunitária interessantíssima, de muita luta, e muita perseverança, e muita resiliência. Então, assim, a gente ficou bastante bem impressionado com essa história. Eu fiquei admirada porque a gente pegou Boaventura Santos, fez a tese de doutorado dele, e que ele chamou Vamos Embora para Passárgada, e ele intitulou a favela do Jacarezinho de Passárgada. Foi o nome que ele deu, e na década de 70. Hoje ele é um dos principais cientistas sociais de língua portuguesa. E ele fala do Jacarezinho porque ele já achou extraordinário como é que se trabalhava a questão do direito difuso numa comunidade, com o papel da Associação de Moradores. E aí, assim, a gente foi resgatar a história do Jacarezinho e descobriu ali um berço, a escola de samba, Unidos do Jacarezinho, as igrejas, o papel da igreja evangélica, da igreja católica, dos salesianos, da Associação de Moradores, os projetos extraordinários que vêm sendo desenvolvidos no Jacarezinho, ontem e hoje. Então, assim, é outro Jacarezinho que a mídia não apresenta. Então, isso nos deixou bastante sensibilizados e vendo o potencial como lugar de potência. Com relação ao Complexo do Alemão, a surpresa foi, eu diria que foi tão grande quanto, uma admiração, um respeito enorme pelo trabalho dos companheiros e companheiras que estão lá há muitas décadas, realizando um trabalho sério, competente, de organização comunitária, de mudança, e buscando, de fato, se apropriar do território, ser protagonista da história. Existe projeto do Instituto Raiz em Movimento, por exemplo, de fundar lá um centro de memória e documentação. Aquele espaço é um espaço de potência, não dá para a gente generalizar também. O alemão, assim como o Jacarezinho, assim como todas as comunidades, elas não são homogêneas entre si, elas são diferentes, e existe toda uma tentativa de resgatar essas especificidades e essa potência, essa criatividade que tem em cada um desses territórios, em cada um desses lugares. Então, no alemão, a gente verificou todo o trabalho que é feito de forma exemplar para se criar o Parque Ecológico da Serra da Misericórdia. Gente, é espetacular que tenhamos um parque na zona norte do Rio único. Não é isso, Alan? É o resquício que se tem hoje de mata, de toda aquela região, e a luta que vem sendo empreendida pela comunidade para criar pela verdejar, para esse... ministro, não esgota meu tempo agora. Eu trabalhei muito, ministro. Então vamos passar para o final, só para o final, uma reflexão final, desdobramentos, rapidinho, gente. Desdobramentos é a ampliação do colegiado e dos coletivos de confiança. A gente está trazendo novos atores para o colegiado. O ITERJ já está vindo participar, a ONU Habitat, eu queria agradecer a participação aqui da ONU Habitat, que foi a Eduarda Larroque que trouxe e já chegou junto, está chegando para participar do colegiado. A gente está com a expectativa de que o IBASE também venha participar das discussões, o Complexo Alemão está convidando. Ministro, calma. Elaboração de projetos de desenvolvimento local. Hoje, as operadoras que Guilherme fez referência, hoje nós estamos na identificação e habilitação junto ao BNDES de operadoras para projetos de desenvolvimento local de bases endógenas, protagonizadas pelos atores locais que têm história no local.
tentativa de inovação, a gente está tentando inovar, não sabe para onde que vai. O Cláudio diz isso o tempo todo, Cláudio BNDES, Guilherme. Isso é novo, esse é um projeto piloto para nós no BNDES, é um projeto piloto para nós também, de tentar essa discussão conjunta. Maior efetividade de intervenções realizadas pelo poder público por terceiros, a gente acredita que se elas forem baseadas nos anseios da comunidade, elas terão muito mais chances de darem certo e ter efetividade, e ampliação da comunicação comunitária. Aí está o Davi, está aí, né, Davi? Importantíssima a ampliação da comunicação comunitária, que a gente vê que as infiltrações capilares, para se apropriar do território e para fazer com que o desenvolvimento aconteça, essa é a chave. Bom, gente, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Obrigada, Ana.